Muito bem. Vamos lá, então. Obrigado. Bom, uma coisa que não é novidade para ninguém, né, principalmente para a gente que está dentro da escola, é sobre o padrão alimentar das nossas crianças, dos nossos jovens. Né? A gente sabe que por uma questão de praticidade e graças também ao ambiente obesogênico que nós vivemos, a gente vê que a alimentação das nossas crianças é uma alimentação rica em produtos industrializados, né? E produtos esses que são quase sempre hiperglicídicos, hiperlipídicos e, por consequência, hipercalóricos. Né? São ricos em açúcar, ricos em gordura e, consequentemente, ricos em calorias. Né? Então, esses alimentos, eles são muito práticos, né? Basta você comprar, são muito acessíveis, qualquer lugar você encontra, qualquer esquina, qualquer padaria, qualquer barzinho, boteco, né? Você compra um wafer aí, por exemplo, um supermercado, que seja. Então, é algo que está na rotina, né, do dia a dia das nossas crianças, infelizmente. E esses alimentos, eles parecem ser, né, para a maioria das pessoas, inofensivos, mas quando a gente entende o básico, por exemplo, de alimentação, a gente sabe, a partir da informação nutricional, que ele não tem qualidade nenhuma. Né? Então, como a gente já falou em aulas passadas, o mundo que a gente vive hoje é um mundo que é muito difícil da nossa criança, do nosso adolescente, ou mesmo de nós, adultos, de mantermos o peso controlado. Porque o ambiente ele favorece demais o ganho de peso. Né? A gente pode citar, por exemplo, o acesso a refrigerantes. Na época da minha mãe, na época das nossas vós, né, dos nossos avós, beber refrigerante era algo esporádico, era algo que, né, era coisa de final de semana, quando se tinha acesso. Hoje você tem refrigerante na mesa, né, das nossas famílias no dia a dia, no almoço e na janta. Então, a gente sabe aí dos malefícios que o refrigerante causa e está muito mais acessível. Né? Como o próprio Eliebson comentou aí, são alimentos de baixo custo, altamente práticos, né? Alta praticidade, palatáveis, das coisas que a gente precisa chamar atenção que são gostosos, né? Pela densidade de açúcar elevada, pela densidade de gordura elevada. E aí, claro que a pessoa, né, uma vez que tem acesso a esse tipo de alimento, vai preferir, né, por questões de praticidade, por questões de paladar e outros motivos mais, porque o coleguinha leva, né, na merendeira ali, vários tipos de alimento desse, então é muito fácil da gente consumir isso. E voltando, né, a esse padrão alimentar que eu falei que a nossa sociedade hoje assume, você pode ver que quando você, por exemplo, né, nós, professores, quando você tem um dia sobrecarregado, você chega em casa e fala, não, hoje eu mereço comer isso aqui. Né? Hoje foi um dia punk, hoje foi um dia pesado, então eu mereço, né, essa comida aqui, sei lá, um pastel frito, né, alguma coisa assim. Porque o seu cérebro está cansado, né, mentalmente, está fadigado, tem um mosquito aqui, e aí ele quer uma recompensa, ele quer prazer de forma rápida. Né? O nosso cérebro ele tem várias circuitarias ali que exige esse alimento ali, né? Na maioria das vezes rico em açúcar, rico em gordura, porque isso gera prazer rápido, gera essa sensação de recompensa rapidamente para o nosso sistema nervoso. Então, você está cansado, vamos comer. Você está triste? Ah, não, hoje meu dia foi péssimo, né? Não deu nada certo, sei lá, fulano de tal, ou tal pessoa pisou na bola comigo, então eu vou ter que comer alguma coisa para me desestressar, né? Hoje eu mereço, não sei o quê. Então você está triste, você come. Você está cansado, você come. Você conquista alguma coisa? Não, gente, vai sair para comer, para beber, para comemorar. Então você está feliz, você come, né? Então a nossa sociedade ela gira em torno de comida. Né? Na maioria das vezes, os programas sociais atualmente são programas que envolvem, né, comer. Você vai encontrar com a família, vai fazer um jantar, vai fazer, sei lá, alguma coisa. Ceia de Natal. Quantas pessoas não vão comer de forma excessiva? Né? Compre. Então, tudo envolve comida, e comida calórica. Né? Infelizmente, as porções hoje são maiores, né? São muito mais calóricas. Você vê, por exemplo,
o próprio McDonald's, né, os seus primeiros projéteis ali de batata frita. Hoje a porção de batata frita ela é quase 8 vezes maior do que a primeira porção que foi oferecida no primeiro McDonald's. Pensa, quase 10 vezes, né? Chega quase 8 vezes maior em quantidade. Então é muita caloria que hoje a gente ingere, né? E sempre envolvendo esse hábito, né, de comer. Eu trouxe aqui como exemplo para vocês, por exemplo, né, um simples wafer que parece, né, ser inofensivo, vamos dizer assim, do ponto de vista calórico, mas quando a gente avalia, por exemplo, a informação nutricional, a gente vai ver, né, uma das coisas que a gente sempre tem que se atentar é a porção, né? Uma porção aqui, então, tudo que se refere aqui, quantidade de calorias, a distribuição dos macro, micronutrientes, tudo se refere a essa porção. No caso aqui, né, eles não são bobo, né? A indústria alimentícia, ela nunca vai colocar o alimento como um todo, porque ele sabe que é muito calórico, então ele vai apresentar frações disso, né? Eu tenho, por exemplo, uma lasanha, aquela lasanha congelada, que você simplesmente compra e coloca no micro-ondas, ou no fogão, ou na airfryer, alguma coisa assim. A lasanha, ela tem 1.000 e poucas calorias, uma lasanha pequena, uma lasanha de 800 gramas, né? Só que quando você olha a informação nutricional, ela não fala que ela tem 1.000 e poucas calorias, porque se alguém tiver a curiosidade de olhar, vai achar aquilo muito calórico. É mais da metade das calorias que o ser humano adulto normalmente tem que ingerir ao longo do dia, né? Numa única refeição, é claro que vai dar uma alta densidade calórica. Então, a própria indústria alimentícia, ela já fraciona aquilo. Ó, não, se você comer aqui, né, 200 gramas, que é um quarto da lasanha, né, que é 1.000 e poucas calorias, você vai estar ingerindo ali 200 e poucas, 270 calorias, alguma coisa assim. Então, quando você olha, você fala, 270 calorias, mas é um quarto da lasanha. E você come a lasanha inteira, dá 1.000 e cacetada, né? E não diferentemente aqui, o exemplo que eu trago, por exemplo, né, é algo que está no dia a dia, por exemplo, das nossas crianças, né? 3 biscoitos, mas quando você olha o pacote como um todo, ele tem 12 unidades, né? E toda criança vai comer ele como inteiro. É difícil uma criança ali, né, levar um pacote de wafer e voltar com metade desse wafer para casa. Eu, quando sento para comer isso aí, eu com 1, 2 pacotes, facilmente. Né? Então, cada pacote disso aqui terá 4 vezes, né, a quantidade do que está falando aqui. Então, se em 3 biscoitos apenas nós temos 157 calorias, ou seja, cada uma tirinha, cada biscoito do wafer, ele tem mais de 50 calorias. Se eu pegar o pacote inteiro, que são as 12 unidades, né, isso aqui vezes 4, vai dar 628 calorias. 628 calorias tem um pacote de wafer. Né? Você fala, poxa, que quantidade, né? É muito, será? Só para vocês terem noção. Não, era. Ó, aqui está o site do McDonald's, né? Só para a critério de comparação para a gente. Um Big Mac. Um Big Mac tem 503 calorias. Então, quer dizer que um pacote de wafer ele tem mais calorias do que você comer um pão com 2 hambúrgueres de gordura saturada ali, né? Com alface, com queijo cheddar, com maionese, com cebola, com picles, com 3 fatias de pão, né? Quer dizer que um wafer que os nossos filhos, que os nossos alunos levam para merendar, por exemplo, tem muito mais calorias do que um Big Mac, que todo mundo fala que a comida é ruim, que não sei o quê, né? Que é comida processada, é comida de fast food, mas a merenda é pior que isso, né? Quando a gente vai olhar. E quando a gente olha a informação nutricional, por exemplo, né? Ó, ele tem 26 gramas de proteína, 26 gramas de gordura, né? Em um Big Mac. Quando a gente olha, por exemplo, deixa eu voltar lá na nossa aula. Quando a gente olha, por exemplo, o nosso wafer aqui, ó, né, esse aqui multiplicado por 4, 1,6 gramas de proteína multiplicado por 4, então vai dar 6,4 gramas de proteína.
Então, o Big Mac tem 26 gramas de proteína e o nosso wafer da nossa criança tem 6 gramas de proteína. Só, né? Gordura lá, o nosso Big Mac ele tem 26 gramas de gordura. O nosso wafer aqui ele tem 36 gramas de gordura. Mais gordura que um Big Mac, né? Então, assim, tudo uma questão de você parar para analisar, né, a composição nutricional e você ter a curiosidade de você olhar os rótulos, né, da informação nutricional dos alimentos que são consumidos pelas nossas crianças, né? Então, caloricamente falando, basta você olhar, você vai ver que aquilo não é algo de boa qualidade, apesar de ser extremamente prático, acessível, barato, né? Um wafer aí, dependendo da marca que você comprar, você encontra wafers aí nem de R$ 3, né? Das marcas mais fajutas mesmo, 2 e alguma coisa, né? É claro que tem wafer mais caro que isso, mas assim, muito barato, mas do ponto de vista nutricional, extremamente pobre, né? Pobre nutricionalmente e rico em gordura, né? Especialmente gordura saturada ali, como a gente está vendo, 16 gramas de gordura saturada. Então, é péssimo, né? E uma coisa que a gente sempre tem que olhar também, né, é o que tem mais em quantidade. Quando a gente olha os ingredientes, tá? Não sei se vocês sabem, mas a ordem com que esses ingredientes são apresentados aqui é justamente a ordem de quantidade, tá? Então, quando você olha que o açúcar é o primeiro elemento da lista, você sabe categoricamente que o açúcar é o alimento, ou o nutriente, ou a substância, melhor dizendo, mais presente em todo esse alimento que a gente está avaliando, tá? Então, é por ordem de quantidade. Quer dizer que de todos esses ingredientes que estão aí listados, o açúcar é o que a gente mais encontra no wafer. E depois do açúcar, o que a gente mais encontra? Gordura vegetal. E depois da gordura vegetal? Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, né? Vitamina B9. E depois, cacau. E depois, óleo vegetal. E depois, amido. Depois, sal, né? Então, não sei se vocês já sabiam disso, mas quando você olha não só a tabela nutricional, mas você olha os ingredientes, é por ordem de quantidade. Então, vai sempre do que está mais presente para o que a gente tem menos quantidade, tá? Então, quando você olha o wafer, o que mais tem no wafer? Açúcar, tá? E por incrível que pareça, esse açúcar de produtos industrializados é um açúcar que causa vício nas pessoas, tá? Isso é comprovado, né, cientificamente. Não sou eu que estou falando. Esse açúcar aí, né, produtos que são enriquecidos com amido de milho, né, enriquecidos com frutose, essas coisas, é um tipo de carboidratos que causam dependência química, né? Então, acredito que vocês já viram falar, e de fato, né, o açúcar ele vicia mesmo, né? Ele causa dependência química, causa sintomas de abstinência ali, quando você fica sem consumir aquele açúcar, né? E vicia mesmo, tá? Assim como qualquer outra substância viciante, como a cocaína, como a heroína, como a nicotina, qualquer substância aí que possa gerar dependência química, o açúcar, não diferentemente o açúcar industrializado, tá, gente? Que fique claro isso. Ele tem propriedades viciantes, comprovadamente demonstrado já em pesquisas, tá? E aí, tem várias regiões do nosso encéfalo. Esse aqui foi um slide novo que eu adicionei, né, do que está diferente lá na aula, lá, disponível para vocês, mas é só esse aqui com os dois seguintes, que é a mesma coisa, tá? Mas não vai fazer falta, não. A gente tem vários grupos de neurônios no nosso sistema nervoso central que nós chamamos de núcleos, né? Núcleos que constituem os chamados sistemas moduladores, né? Eles são moduladores ali de comportamento, de humor, né? De projeção difusa. Projeção difusa porque eles espalham seus neurônios para diversas outras regiões cerebrais, como a gente está vendo aqui, né? Então, por exemplo, a gente tem ali, né, o sistema colinérgico, né, que vai ter como neurotransmissor, por exemplo, acetilcolina, que é aquele mesmo neurotransmissor que causa a contração muscular. Aqui no sistema nervoso central, ele está relacionado com aprendizado, com memória, né? Então, são sistemas que dependem da liberação de acetilcolina. A gente tem, por exemplo,
o sistema estaminérgico, né, que libera a histamina lá no mesencéfalo, como a gente está vendo aqui. Esse sistema está relacionado com vigília, né, o estado de você estar alerta, de você estar aqui prestando atenção nessa aula, ou se você está sonolento, por exemplo. Então, quando você fica com sono, a produção de histamina no sistema nervoso central diminui, e quando você fica ligado, quando você fica alerta ali, né, a produção de histamina ela eleva, né? Tanto é verdade que quando você toma, por exemplo, um antialérgico, um antihistamínico, esse medicamento ele vai acabar atravessando a barreira hematoencefálica, chegando no encéfalo e inibindo a produção de histamina, e isso vai te gerar uma sonolência, ou seja, vai diminuir esse ciclo seu, né, de alerta ali, de estado de alerta no ciclo de vigília. O sistema serotoninérgico, né, que produz serotonina, por exemplo, lá nos núcleos da RAF, é um sistema que está envolvido com bem-estar, né, de felicidade, a serotonina é chamada de neurotransmissor do bem-estar, de felicidade. Então, quando você ativa essa circuitaria, ela vai deixar você zen, né, ela vai, por exemplo, deixar com você com um bom estado de humor. E quando você tem uma baixa produção de serotonina, por exemplo, pode levar a quadros de depressão, tá? O sistema noradrenérgico, por exemplo, lá do locus coeruleus aqui, ó, na ponte, por exemplo, de azul, né, também relacionado com o estado de vigília, né, de alerta, por exemplo, de perigo, alguma coisa assim. E aqui não está demonstrando, mas é o que eu quero falar, que os doces desses produtos industrializados ativam é o sistema dopaminérgico, né, cujo neurotransmissor é a dopamina. Então, a gente tem aqui, né, os núcleos que produzem essa dopamina, que é justamente na substância negra, que são parte dos núcleos da base, envolvida, por exemplo, com movimento, essas coisas, e na área tegmental ventral do nosso mesencéfalo, né? E a gente vê que esses neurônios, eles liberam, se a gente pegar a setinha, né, ó, e seguir as projeções, por isso é chamado de projeções difusas, esses neurônios, eles vão liberar dopamina quase que em todo o cérebro, somente na parte occipital aqui, ó, do lobo occipital, que basicamente não vai receber dopamina. Todos os demais lobos recebem dopamina desse sistema dopaminérgico. E qual que é a implicação disso? Esse é o sistema de recompensa. Esse é o sistema que é ativado quando você come doce ou quando você come gordura, especialmente esse doce industrializado, que te dá prazer rápido, tá? Então, quando você está lá, né, na bad, cansado, você quer alguma coisa que seja muito doce ou muito gordurosa, você está querendo inconscientemente, na verdade, o seu sistema nervoso central está tentando ativar esse sistema dopaminérgico de forma rápida, para ter prazer de forma rápida. Uma coisa que hoje tem sido falado muito é justamente as pessoas mexerem em celular, né? Então, essa história de mexer em celular, mexer em redes sociais, por exemplo, quando você está lá no banheiro, né, fazendo aquelas necessidades fisiológicas, as pessoas têm prazer, ativam esse sistema de forma rápida, e quanto mais elas ativam esse sistema de prazer de forma rápida, esse sistema dopaminérgico, mais gera vício, tá? Então as pessoas começam a ficar viciadas no celular, porque mexer no celular ativa esse sistema, e aí gera dependência, né? A pessoa literalmente está viciada em mexer no celular, porque o sistema dopaminérgico ele é ativado quando você mexe. É um prazer que vem rápido, mas a sensação ela é curta, ela não é duradoura, né? Então, a pessoa tem que estar constantemente ali dando estímulos para esse sentimento. Olha aqui minha cachorrinha, tá aqui hoje comigo, gente, ó, dando estímulos para esses neurônios, né? Para que esses neurônios estejam constantemente produzindo a dopamina, para que sinta prazer, né, essa sensação de recompensa constantemente, tá? Que é diferente do sistema serotoninérgico, que não gera vício, por exemplo, né, aquela sensação de bem-estar e tudo mais. Então, volto a falar, esses alimentos industrializados, que são ricos em açúcar, né, a xarope de amido de milho, enriquecido com frutose, né, todos aqueles adoçantes, aquelas coisas, eles ativam esse sistema dopaminérgico. Isso gera prazer rápido, isso gera vício, tá? E a pessoa viciada, não adianta você falar, mas você tem que comer bem e tudo mais. Primeiro, a pessoa, teoricamente, tem que dar uma desintoxicada, né? E não é fácil, porque, de fato, é uma dependência química, tá? E aí, ó, a gente tem aqui, né,
a origem dos neurônios, como eu falei, né, na substância negra, na área tegmental ventral do mesencéfalo, e as funções, ó, centros de recompensa, né? Então, são centros que geram aquela sensação de prazer momentânea, mas que passa rápido, que você precisa de um novo estímulo para ativar esses neurônios, e isso vai gerando um vício, uma dependência cada vez mais forte, tá? Associados a comportamentos de adição. Adição aqui, no caso, é comportamentos de vício, comportamentos viciosos, tá? Então, esses alimentos, né, ricos em açúcares, né, compostos industrializados, eles ativam justamente essa parte, e essa parte gera esse comportamento de vício, tá? Pessoal, alguém tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa? Néctar do suco, exatamente, aliás, né? Esses sucos de caixinha aí, ó, só esses produtos viciantes, né? Sem contar que grande parte do suco ali não é do que está falando, a maioria é maçã, porque a maçã é uma matéria-prima mais barata, então a maior parte ali da fruta que vai ter presente é maçã, e de fato não vai ser uva, ou não vai ser laranja, né? Ou maracujá, ou pêssego, essas coisas. Sempre é maçã com um pouquinho da fruta que está ali no rótulo, né? Pode falar, Lebs, fica à vontade. Boa noite, professor. Noite. Olha, só um depoimento, professor. Essa semana eu acabei, um leite condensado de caixinha, e acabei consumindo 3 numa semana. Achei que ele na promoção e acabei detonando. Eu sou, né, fisionomia, eu sou magro, né, mas mesmo assim eu sou um consumidor excessivo, né, de nutrientes com açúcares, né. É só um depoimento. Eu vou começar agora a dar uma regrada, porque fiquei preocupado. Não, tá certo. É assim, eu não estou falando que não deva consumir, né, gente? É claro que tudo é uma questão de bom senso, a gente sabe aí todos os prós e contras, vamos dizer assim, né? E aí, é claro que tem que ser maneirado, né? Mas eu reconheço que eu também não sou dos melhores, não, tá? Aliás, estou no seu grupo aí, e claro, a gente tenta, porque como eu falei, o ambiente que a gente vive é muito obesogênico, cara. Para uma criança, principalmente, é muito difícil. Ela chega, por exemplo, lá, né, no supermercado, na hora de pagar, tem aquela prateleira, né, aquelas gônadas lá, cheia de coisas coloridas, né, de doce. Então, é muito difícil para uma criança levar frutas, né, algo que seja, do ponto de vista de saúde, bom, e que seja saudável, né? E que não seja calórico, que não seja rico em açúcar. É muito difícil para uma criança conseguir levar isso para a merenda, né? Mas a gente sabe que é o certo, né? Bom, a Eliane perguntou aí índice glicêmico e carga glicêmica, né? Qual que é a diferença mesmo? É o que a gente vai falar aqui agora, Eliane. Então, a carga glicêmica nada mais é do que a quantidade de carboidrato que a gente tem a cada 100 gramas do alimento, né? Então, por exemplo, a gente tem uma tabelinha aqui, ó, 100 gramas de açúcar refinado, desses 100 gramas do açúcar, 99 gramas e meio, como a gente vê aqui, é carboidrato. Então, quer dizer que apenas meio gramas da composição do açúcar refinado são outros elementos que não são carboidratos, né? Alguma coisa ali de conservante, algo do tipo. Quando a gente pega, por exemplo, 100 gramas de mel, ele não tem 100 gramas de carboidrato. Ele tem 78 gramas de carboidrato. Né? Quando eu pego, por exemplo, o pão de batata doce, o doce de leite, o pão francês, que vocês aí chamam de pão de massa grossa, né? Aqui em Minas a gente chama pão francês, mas eu aprendi que em Boa Vista e na região, eu acredito que na região norte como um todo, pão de massa grossa, né? Chocolate ao leite, ó, 100 gramas de chocolate ao leite tem 54 gramas,6 de carboidrato, né? A melancia, 100 gramas de melancia é água e açúcar, tá, gente? A maior parte, claro, é água, né? Apenas 6 gramas, quase 7 gramas dela vai ser, de fato, carboidrato. Então, isso é a carga glicêmica, ou seja, qual é a quantidade, né? Qual é a quantidade de carboidrato presente a cada 100 gramas de alimento. Isso é a carga, é só a gente lembrar, tá? Carga. Agora, o índice glicêmico, ele está relacionado com a velocidade com que esse carboidrato é absorvido e com que ele aparece na corrente sanguínea, tá? Então, por exemplo, quando você come uma banana,
vamos imaginar, a banana é uma fruta, né, rica em carboidrato, frutose, lembrando, né, um carboidrato da fruta. E aí a banana ela pode estar em diferentes estágios de amadurecimento. Eu tenho uma banana muito madura, que tem mais carboidrato do que uma banana, né, que ainda não se amadureceu de vez, né, completamente. Aqui em Minas a gente chama banana de vez, eu não sei como é que vocês chamam isso aí, mas não é uma banana madurinha não, tá? É uma banana também que não está muito verde, né, amargando lá para você comer, mas é uma banana que está nesse processo transitório para se amadurecer por completo. Então, essa banana que está na transição de amadurecimento é uma banana que não tem a mesma quantidade de carboidrato que uma banana madura. Então, o mesmo alimento, ele pode ter uma velocidade de absorção diferente, conforme, né, o estágio de amadurecimento, o estágio de processamento, nível de processamento, de armazenamento, várias coisas. Com que você come junto, por exemplo, pode alterar essa velocidade de absorção. Então, essa velocidade de absorção está relacionada com o índice glicêmico, tá? Então, aí está falando para vocês, ó, é um indicador baseado na habilidade de ingestão de um carboidrato, sempre padrão, 50 gramas, de um determinado alimento, na capacidade dele de elevar os níveis de glicose no sangue pós-prandial, ou seja, após a refeição, após ingerir esse alimento. Sempre comparando com um alimento de referência que é a glicose pura. Então, a glicose, ela não precisa ser digerida, é simplesmente ser absorvida. Então, ela é o alimento referência, é o alimento padrão. Você consome 50 gramas de glicose. Até quanto a sua glicemia vai subir, a sua concentração de glicose no sangue vai subir? Essa é a referência. E aí você compara com os outros alimentos. Vai ter alimento que vai subir mais do que a glicose pura, propriamente dita. Então, ele é de alto índice glicêmico. Vai ter alimento que vai subir muito pouco essa glicose no sangue. Essa glicemia vai se elevar muito pouco. Então, ela é de baixo índice glicêmico. E aquela que se altera, né, moderadamente é chamada de índice moderado, ou moderado índice glicêmico. Então, seria isso, a velocidade com que esse alimento é absorvido. Então, a gente tem também aqui uma tabela mostrando o índice glicêmico. Opa, não sei o que está dando isso. De diferentes alimentos, né? Por exemplo, a gente tem aqui, ó, uma fatia grande de bolo, né? Ela vai ter ali 100 gramas. Por que ela tem 100 gramas? Professor, você não falou que era 50? 100 gramas para a gente obter 50 gramas de carboidrato. É sempre 50 gramas de carboidrato comparado com 50 gramas de glicose, que é também um carboidrato. Então, ela vai elevar, né, essa glicemia ali, ó, num valor bem próximo à glicose, que o índice glicêmico da glicose é 100. Então, ela, ó, de alto índice glicêmico, 87. Né, ó, olha ó, os biscoitos, crackers, né, 99. Olha o pão branco aí, que é o tal pão francês, ou o pão de massa grossa, né, ou pão de sal. Em alguns lugares também chamam isso, né? 2 pães franceses, que dá 100 gramas, vão conter 50 gramas de carboidrato. E esses 2 pães franceses, eles têm a habilidade de elevar a glicemia, né, à mesma magnitude, na mesma velocidade que glicose pura. Então, é basicamente, né, absorvido de forma muito simples, tanto quanto a glicose. Sorvete também é de alto índice glicêmico, 84. O leite integral tem baixo índice glicêmico, ó, eleva a glicemia bem vagarosamente, mas eleva, claro, né? Deixa eu ver aqui o que é mais interessante. Batata frita, né? Ó, 2 porções pequenas, 130 gramas de batata frita vai fornecer 50 gramas de carboidrato e tem um elevado índice glicêmico. Bom, professor, qual que é a diferença, né, do índice glicêmico, então? O que isso muda para a gente? Olha, índice glicêmico, ele vai falar quão rápido esse carboidrato vai ser absorvido. Aqui nós temos a comparação de 2 alimentos, né, sendo absorvidos. O do lado esquerdo de vocês, na figura A, ele é um alimento de baixo índice glicêmico. O da figura B é um alimento de alto índice glicêmico, como a gente está vendo aqui. Então, o de alto índice glicêmico, como ele é absorvido rápido e aparece rapidamente no sangue, ó, a gente percebe que antes mesmo, né, dele terminar de sair do estômago, está finalizando a sua saída do estômago, ele já é instantaneamente absorvido aqui na primeira porção do intestino delgado, né, especificamente no duodeno, se a gente lembrar, tá? Então, duodeno, jejum e ilho, né? Então, basicamente, todo o carboidrato de alto índice glicêmico ele vai ser absorvido aqui no duodeno. Rapidamente, olha o que vai acontecer aqui com a nossa, ó,
concentração sanguínea de glicose. Olha o gráfico aqui, ó. Olha o amarelinho aqui subindo rapidamente, em questão de minutos. Nós temos um quadro de hiperglicemia em questão de minutos quando a gente consome carboidratos de alto índice glicêmico. Agora, vamos olhar a figura A, que é o de baixo índice glicêmico. A gente vê que esse carboidrato ele vai trafegar por todo esse trato gastrointestinal, duodeno, jejum e ilho, e ele vai sendo absorvido à medida que ele vai percorrendo todo esse intestino delgado, né? E aí a concentração de glicose no sangue, ela sobe, claro, né? Mas não na mesma magnitude, não na mesma intensidade. Eu não tenho um pico de glicose, um pico hiperglicêmico, como eu vejo quando a gente ingere um alimento de alto índice glicêmico. Então, ele é de baixo índice glicêmico porque ele eleva a glicemia numa magnitude muito mais baixa, muito menor, essa intensidade com que essa glicose sobe no sangue, tá? E isso tem repercussões severas, né, no ganho de peso, no emagrecimento e tudo mais. Então, eu acredito que vocês já viram falar, né, que comer o famoso carboidrato simples ali, ele é algo que pode favorecer o ganho de peso. E não está errado. Por quê? Porque toda vez que você tem um pico de glicose, o seu pâncreas, lembre-se, ele vai responder da mesma força, tá? Ele vai responder liberando grandes quantidades de insulina. A insulina ela é liberada de forma proporcional à glicemia. Se a glicemia sobe rapidamente em grande escala, a insulina vai subir rapidamente também em grande escala. Se a glicemia sobe lentamente, sem picos, a insulina também vai se elevar no sangue, a sua concentração de forma mais lenta, e também sem picos de insulina, sem causar o que a gente chama de hiperinsulinemia, que é uma alta concentração de insulina, tá? E aí, a insulina elevada no sangue, a longo prazo, pode se tornar diabético. A insulina estimula a conversão de glicose em gordura, então, literalmente, estimula o nosso corpo, tecido adiposo, e principalmente fígado, a converter o excesso de açúcar no sangue em gordura. Então, a gente está pegando o carboidrato e armazenando na forma de gordura. Olha o problema de você ter insulina elevada aí, tá? A insulina, ela atrapalha, por exemplo, a lipólise, que é a quebra da gordura. E aí, por exemplo, quando você está fazendo exercício líquido, você deveria, por exemplo, estar consumindo a gordura. Se você consumir um carboidrato de alto índice glicêmico antes da atividade física, antes da educação física, por exemplo, porque a educação física foi depois da merenda, durante a educação física, ou qualquer que seja outra atividade aí, né, em que a insulina esteja alta, não vai quebrar a gordura, porque a insulina ela bloqueia a lipólise, tá? Então, isso são alguns, vamos dizer assim, dos problemas que a gente pode ter se a insulina é elevada de forma drástica, em consequência de ter ingerido um carboidrato de alto índice glicêmico. Tá? Então, nós temos esse problema. A Eliane falou assim, ó, fiz um copão de 300 ml, para mim é 700, Eliane. Dia chocolatado com biscoito Clube Social tradicional e fui assistir Feras da Danças na Netflix. Acho que era o primeiro episódio, só dei play lá. E no final fiquei muito cansada. A jurada disse que se sentiu sugada também. E agora, foi o alimento ou a apresentação ou ambos? Olha, tem esse problema ainda também, que você falou, mas que a gente ia comentar lá no final da aula de hoje. Esses alimentos de alto índice glicêmico, né, que são absorvidos rapidamente, como eles causam essa hipoglicemia, essa hiperglicemia, a insulina vai chegar e vai limpar isso tudo também rapidamente. Tanto é que a gente pode olhar no gráfico aqui, né? Deixa eu dar um zoomzinho aqui, ó. Ó, vamos analisar só esse aqui, ó. Aqui é o valor inicial. Ela sobe, depois quando ela cai, ó, ela cai para baixo, um valor menor a sua concentração sanguínea do que antes de comer o alimento propriamente dito, ó. Então aqui a glicemia, vamos supor que estava 100, foi a 200 e depois caiu para 70. Então, 70 é menor do que antes dela ingerir o carboidrato propriamente dito. Ela teve o que a gente chama de hipoglicemia de rebote. E essa hipoglicemia de rebote não é uma hipoglicemia que, às vezes, a pessoa vai sentir, né, ao ponto de se sentir mal, de se sentir tonta, de se sentir atordoada, de se sentir dor de cabeça, que são sintomas de hipoglicemia. Às vezes, ela se sente cansada, exausta, exaurida, como você falou. Isso é uma consequência de um carboidrato de alto índice glicêmico, que gerou uma resposta hiperinsulinêmica também, e aí jogou a sua glicemia lá para baixo.
E aí a glicose baixa vai gerar essa sensação de cansaço, de fadiga, né, de exaustão aí, como você falou. É claro que tem, talvez, a parte do exercício, propriamente dito ali, da apresentação, né, mas o alimento, você pode ver que quando você come doce propriamente dito, você se sente sem energia. Por mais que seja carboidrato, depois de um tempo você se sente sem energia por causa disso mesmo, tá? Exatamente. É importante dizer que estava com as pernas deitado numa rede para cima e sentado. Pois é, né? Então, esse efeito é bem conhecido já, tá? Aí, galera, né? Então nós temos N problemas, né? De se consumir uma alimentação que é rica em açúcar, né? Porque principalmente esses açúcares simples são açúcares que por ser simples, são absorvidos rapidamente, elevam a glicemia rápida, são de alto índice glicêmico e geram uma resposta insulinêmica também de mesma magnitude. E aí, como eu falei, né? Vai gerar fadiga, vai gerar vício, vai gerar hipoglicemia de rebote, vai bloquear a lipólise, vai estimular a conversão de açúcar, de glicose, entre acetilglicerol nas células adiposas e no fígado. O fígado, quando recebe muito açúcar e é convertido, ele não exporta toda essa gordura para o sangue. Então, parte dessa gordura que é convertida lá, a partir da glicose em excesso, acaba ficando retida no fígado e pode levar a desenvolver esteatose hepática, né, que é esse acúmulo de gordura. Então, o fato de você comer muito carboidrato simples em excesso pode te levar a acumular gordura no fígado, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso, né? E, como eu falei, é viciante, infelizmente, né? Então, eis o problema. Além de fazer mal, é uma coisa difícil de se retirar. A gordura, né, a principal fonte de gordura que a gente consome no dia a dia, presente nos nossos alimentos, é na forma de triglicerídeos ou triacilglicerol, que é a mesma coisa. Que nada mais é do que um glicerol, que é esse esqueleto aqui no nosso lado esquerdo, e ligado a 3 ácidos graxos, que está na horizontal aqui, como a gente está vendo, né? Então, 90, na verdade, por cento de toda a gordura que a gente come no dia a dia vai estar na forma de triacilglicerol, 8% na forma de colesterol e 2% na forma de fosfolipídio, né? Essa gordura, ela pode ter estrutura química diferente, como a gente está vendo aqui, ó. Então, uma gordura que quimicamente ela é formada por hidrocarbonetos, né, cadeias de carbono ligadas a hidrogênio, somente com ligações simples, a gente não vê nenhuma ligação dupla, a não ser nesse ácido carboxílico aqui, na extremidade de um lado. E aqui a gente vê um segundo ácido graxo, onde ele tem uma dupla ligação, bem no meio aqui, ó, né? Ao invés de ter uma ligação simples, lembra? O carbono, ele sempre faz 4 ligações. Então, aqui, esse carbono, por ele ter perdido hidrogênio, ele tem que fazer uma dupla ligação entre o carbono que está do lado dele. Essa dupla ligação a gente chama de insaturação, tá? Então, esse primeiro exemplo aqui de cima, que eu estou passando aqui o ponteiro, ele é um ácido graxo que não apresenta nenhuma insaturação, ou seja, ele não é insaturado. Se ele não é insaturado, ele é saturado, tá? Já esse aqui, ele tem uma insaturação, então a gente pode assumir que ele é uma gordura insaturada, tá? E de baixo a gente vê uma terceira forma ainda com que esse ácido graxo pode se apresentar, né, com 2 insaturações nessa região, que eu vou até circular aqui, ó, aqui uma insaturação e aqui uma segunda insaturação. Então, como ele tem mais de uma insaturação, né, nesse caso aqui ele tem apenas uma única insaturação, a gente chama de ácido graxo monoinsaturado, ou gordura monoinsaturada. Quando ele tem 2 ou mais insaturações, ou seja, 2 ou mais duplas ligações, a gente chama de gordura poliinsaturada. E essas insaturações, quanto mais presentes elas tiverem, mais saudável será essa gordura. Então, a gente já viu, né, aquela história de gordura boa, gordura do peixe, né, ômega 3, ômega 6, essas coisas, porque a gordura encontrada nesse tipo de alimento é uma gordura que tem essas insaturações. E, de fato, essas insaturações, elas colaboram para a gente, por exemplo, ter mais HDL, que é o chamado colesterol bom, menos LDL, que é o colesterol ruim. Então, quanto mais gordura insaturada a gente consumir, para o ponto de vista de saúde, melhor. É claro que a gente tem que lembrar que é gordura, tá, gente? Não é porque é bom que tem que se esbanjar, né? A gente tem que lembrar que é calórico gordura.
por mais que seja uma gordura benéfica à saúde, ela engorda também. Então, assim, tem que consumir? Claro, sim, mas com moderação. Agora, essa primeira de cima aí de tudo, que é a chamada gordura saturada, essa é a ruim. Que apesar de ser a ruim, é a que a gente mais ingere, né? É ela quem eleva o LDL, o chamado colesterol ruim. É ela quem entope os vasos sanguíneos e forma placas de ateroma, né, levando à aterosclerose, que vai entupir os vasos, causar um infarto, causar um AVC, um AVE, tá? Por causa dessa saturação. Essa saturação, ou seja, ela é saturada de quê? Saturada de hidrogênio. Ela tem o quanto hidrogênio ela consegue ter, a estrutura química, por isso que ela é chamada de saturada, tá? Não tem como eu adicionar nenhum hidrogênio a mais nela, porque ela já está totalmente simples as suas ligações, não tem nenhuma insaturação que pode ser substituída. E aí o que acontece? Se eu fizer um desenho aqui de um vaso sanguíneo, vamos imaginar que eu vou desenhar o vaso sanguíneo aqui, ó. O vaso sanguíneo está aqui, tá? Aí eu peguei o vaso, né? Olha aqui, ó. Fiz um corte nele, né? E estou vendo bem o meio dele lá, bem a luz do vaso. Essas gorduras saturadas, elas andam aqui, ó, bem na extremidade dos vasos sanguíneos, bem próximo da parede dos vasos aqui, onde eu estou circulando de preto. Então, como elas andam muito próximo da própria parede do vaso, é muito fácil delas se aderirem, delas grudarem, delas agarrarem ali e ficar ali fixado. E vai acabar, inevitavelmente, entupindo esse vaso. Agora, a gordura insaturada, né, quanto mais insaturada ela vai ela vai circular na corrente sanguínea bem aqui, assim, ó. Bem aqui no meio, ó. No meio da luz do vaso. Ou seja, distante da parede do vaso. Então, além de ser uma gordura boa, gente, que vai ser matéria-prima para se formar HDL, é uma gordura que não entope vaso. Então, por isso a gente está vendo, né? Porque... Ah, não está dando para ver o desenho, não? Rosilene? Não estava. Agora que veio aparecer, aí eu estava imaginando aqui na mente. Ah, perdão. Então, ó, o vaso está de vermelho, tá? O vaso está de vermelho. De preto aqui, o que eu desenhei é mais ou menos onde a gordura saturada anda. Você vê que é bem próximo da parede do vaso, bem próximozinho ali da túnica mais íntima do vaso, né? A camada de tecido endotelial. E de azul ali, bem no meio, bem na luz do vaso, como se fosse o miolo do miolo, né? O mais central mesmo ali, ó. Andam as gorduras insaturadas. Então, pela essa característica química dela de ter ou não insaturação, isso vai favorecer ou não ela andar mais próximo da parede do vaso e de se agregar na parede do vaso. Então, a gente começa a entender por que a gente tem que tomar cuidado, né? E ingerir excessivamente essa gordura saturada, porque ela é essa gordura que entope os vasos, tá? Então, sempre quando for olhar lá, né, no rótulo, ver como que está, por exemplo, a quantidade de gordura saturada. Ó, a gente vê aqui, ó, que um pacote de wafer, ele vai ter 16 gramas, né? No caso aqui a gente está multiplicando por 4, lembra? Um pacote tem 12 biscoitos. Ele tem, então, 16 gramas de gordura saturada. 16 gramas de gordura que vai circular na periferia ali da luz do vaso, próxima ao endotélio, justamente fácil para se agregar ali, tá? E aí a gente tem aqui exemplos, né, que eu falei para vocês, desses problemas aí, ó. Por exemplo, as gorduras saturadas, ó, podem elevar os níveis de colesterol no sangue, né? Então, onde que a gente encontra gordura saturada? Ó, leite integral tem gordura saturada, creme de leite, manteiga, carne, óleo de coco, azeite de dendê, cacau. Tudo isso são alimentos que são ricos em gordura saturada. Os insaturados, eles se dividem em monoinsaturados, lembra? Tem uma única dupla ligação entre os seus carbonos, e poliinsaturados, quando tem duas ou mais duplas ligações entre os seus carbonos. Como exemplos de monoinsaturados, a gente tem o ácido oleico e o palminoleico, encontrado no abacate, no azeite de oliva, o óleo de canola, o próprio amendoim. E os poliinsaturados, a gente tem ômega 3 e ômega 6, né, que são encontrados nos peixes, ó. Peixes gordurosos, né, sardinha, truta, arenque, atum, salmão, ômega 3. E o ômega 6 no óleo de girassol, óleo de milho, óleo de soja, nozes, né?
Então, são esses os principais fontes de gorduras mais benéficas. Mas lembrem-se, gordura é calórico. Não é porque é bom que a gente tem que se esbanjar também, tá? E aí, gente, quando o nosso aluno, ou nós mesmos, comemos, por exemplo, alimentos que são muito processados, primeiro, quanto mais processado for, mais componentes químicos vai ter ali que podem ser agressivos. Por exemplo, já tem uma relação muito clara na literatura que o nível de processamento favorece, por exemplo, demências, né, como, por exemplo, doença de Alzheimer, doença de Parkinson, né, que afetam diretamente o sistema nervoso central. O surgimento de vários tipos de cânceres, por exemplo, alimentos ricos em sal, né, o sal, além de dar o sabor, ele também é utilizado como algo para manter, né, e evitar com que se perda vários alimentos. Tanto é que quando a gente não tinha geladeira, o procedimento de manter ali carnes, essas coisas, era por processo de salgar, né? E o excesso de sal, por exemplo, ele irrita a mucosa gástrica. Ele irrita a mucosa do estômago e favorece o surgimento de câncer estomacal. Então, quando a pessoa tem costume de comer comida muito salgada, ela está aumentando a sua predisposição para ter câncer de estômago, tá? E, claro, né, as chances são maiores. Carnes vermelhas, embutidos, enlatados, essas coisas. Também favorece, por exemplo, o surgimento de câncer do cólon, né? Ou seja, câncer de intestino. Principalmente carne vermelha ali derivada do boi mesmo, propriamente dito, né? Quando você leva, por exemplo, no churrasco, ainda pega aquela fumaça, você ainda tem formação de nitrato e nitrito, que são antioxidantes, não, que são radicais livres que têm esse potencial de danificar a mucosa intestinal e levar à formação também de câncer do colo, de câncer do intestino. Então, assim, quanto maior for o nível de processamento, né, de corantes, endocorantes, desses compostos para manter, né, para aumentar a data de validade, mais nocivos são, infelizmente, né, para os nossos sistemas. Então, quando a gente come algo, se sente saciado, e com a pressão regulada, foi certinho o alimento ingerido. Eu tomei 500 ml de açaí com misturas, castanha de caju, uva, danana. Numa tarde, senti até o ouvido destampar, tipo quando a gente estava no avião, masca chiclete. Eu não entendi, Liane. Tipo assim, se sente saciado, quer dizer que foi certinho, em que sentido, assim? Com a pressão regulada? Não entendi, desculpa. Se você quiser abrir seu microfone para explicar. Parando para pensar agora, eu acho que foi... Eu estava com a pressão um pouco baixa, também estava assistindo televisão, acho que eu não devo assistir televisão. E aí a pressão baixou, aí eu esperei chegar o alimento. Tá, chegou, pedi no iFood. Quando eu comi, aí o ouvido até destampou. Eu acho que minha pressão estava baixa, né? É isso que acontece quando a gente está no avião? E aí só o fato de mastigar é que deve ter resolvido, que nem um chiclete. Eu estava meio na dúvida. A pressão baixa, propriamente dita, ela só pode ser revertida a partir da alimentação quando você come alguma coisa que tem sal, né? No caso aí você falou que comeu açaí e tudo mais. O açaí em si não tem sal. Talvez os compostos ali, ó, a castanha de caju se vem salgada, mas eu acho que não vem, né, para pôr no açaí. Aí poderia até controlar essa pressão, mas em geral, um alimento em si, ele não controla a pressão, se não for o sal, o próprio sódio propriamente dito, que é altamente osmótico e retém água na corrente sanguínea. Então, assim, eu não sei te falar, né, principalmente essa parte aí de... o leite condensado também tem um pouquinho, mas, assim, é pouca coisa para falar que causou uma alteração que seja significativa na pressão, ao ponto de, a pressão está baixa, a pressão normalizou, difícil. E agora esse sintoma, né, esse relato aí do ouvido estampar também, eu não sei explicar. Estou te devendo. Tá? Mas, voltando aqui, né, esses alimentos, gente, eles são ricos em gordura, ricos em açúcar, com muita substância ali que são processados, né, com alimentos com alto... eu estou perdendo as palavras para manter o alimento ali com a data de validade. Me lembra aí, gente, qual que é o termo que usa, né?
Ai, tem alta, vou fazer usar. A não ser que eu já tenha impressão. Antes, professor. Conservantes, isso mesmo, Tainara. Isso. Obrigado, aliás. Conservantes, né? Rico em conservantes, exatamente. Esses alimentos, gente, eles além de fazer mal, né, predispor, por exemplo, à inflamação da mucosa gástrica, a vários tipos de cânceres, são ricos em compostos que são nocivos ali, né, e tudo mais, eles ainda alteram a microbiota intestinal. Né? E se a gente lembrar o que é a microbiota intestinal, nada mais é do que o conjunto de bactérias que habitam o nosso trato gastrointestinal e vivem em simbiose conosco. Tá? Então, todo mundo tem bactéria intestinal. Bactérias essas que podem fazer mal ao nosso organismo, bactérias essas que podem fazer bem ao nosso organismo. Né? A gente pode dividir em 2 grandes grupos, os firmicutes e os bacteroidetes. Os bacteroidetes é basicamente esse grupo bom, benéfico, né? que nos fazem bem. Algumas dessas bactérias do grupo bacteroidetes, por exemplo, produzem vitamina para o nosso corpo, por exemplo, vitamina K, né? Ajuda no processo de digestão de vários nutrientes, então fazem só benefícios para a gente. E tem aquelas bactérias que são ruins para a gente, que quando elas se proliferam dentro do nosso intestino, por exemplo, né, alteram todo o processo de saúde do nosso corpo, né, apesar de ser dentro do intestino, reflete até no sistema nervoso, por exemplo, tá? Que é o grupo dos firmicutes. E quando a gente tem um desbalanço dessa quantidade de bactérias, porque é para existir um equilíbrio entre firmicutes e bacteroidetes. Quando eu tenho um padrão alimentar que é rico em gordura, rico em açúcar, rico em alimentos ultraprocessados, alimentos ricos em conservantes, a gente tem uma predisposição para aumentar a quantidade de firmicutes, das bactérias ruins. O grupo de bactérias maléficas, elas vão começar a se proliferar e vão se tornar mais populosas no nosso intestino do que as bactérias benéficas. E esse desbalanço, esse desequilíbrio entre essas bactérias, a gente tem um nome para isso que eu acredito que vocês já viram falar. Eu coloquei aí no chat para vocês. Disbiose intestinal, tá? É quando essa população de bactérias se desequilibra a favor das maléficas. Ou seja, as maléficas se tornaram mais populosas no nosso trato gastrointestinal do que as benéficas. Tá. Qual o problema? Inúmeros. Esse aí é um artigo, né? Um artigo que é livre acesso, então, pelo título aí, quem quiser, quem tiver curiosidade, é um artigo em português da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Ele foi publicado em 2014, mas é um artigo muito bom, né, de revisão, mostrando a microbiota intestinal e o risco cardiometabólico, né, mecanismos de modulação dietética. Então, como a alimentação, ela pode modular essas bactérias intestinais. E se essas bactérias estiverem desequilibradas, primeiro, você não emagrece. Segundo, você só engorda. Terceiro, você não tem saúde, seu sistema imune fica comprometido, várias funções corporais, né, a probabilidade de infarto, de AVC, tudo vai ficar maior, por causa do seu intestino que está com as bactérias desequilibradas. Como que você desequilibrou? Com uma dieta desregrada, uma dieta desregulada. Você causou uma desbiose, a desbiose afetou todos os sistemas do seu corpo, por incrível que pareça. Tá? Então é algo assim, eu não vou falar que é novo, né, esse assunto, mas comparado a alguns assuntos da fisiologia propriamente dita, é um assunto mais novo, mais recente. Mas não é novo, não, tá? E aí, o que esse artigo nos mostra? Quando, né, a nossa criança, ou adolescente, ou mesmo um adulto, ele ingere uma alta quantidade de gordura saturada, que a gente acabou de ver, que é aquela gordura de ligação só simples, não tem nenhuma insaturação, nenhuma dupla ligação, que entope vaso, né, que eleva LDL, colesterol ruim, ela ainda causa desbiose intestinal. Então, toda vez que você come gordura saturada em excesso, você está dando alimento para as bactérias maléficas no seu intestino se proliferar. E aí vai ter um problema, porque quando elas se proliferam, eu falei, seu sistema imune fica comprometido, você engorda mais fácil, você emagrece com mais dificuldade e afeta todos os outros sistemas, inclusive mais risco de qualquer problema do coração ou qualquer coisa relacionada ao sistema cardiovascular. Eu não vou falar todos os mecanismos, né, pelo qual esse padrão alimentar
faz mal para o nosso corpo, mas eu quero falar só desse último aqui que eu vou circular aqui para vocês, que é esse aqui, ó. Então, a gente tem o lúmen intestinal, ou seja, dentro do intestino, né, a luz do intestino. E a gente vê aqui de azul, ó, as bactérias. A gente está vendo aqui, né? As bactérias estão aqui. E aí a gente vê aqui, ó, parece essa pontezinha aqui, toda pontilhada, é os enterócitos, que são as células do intestino, né? As células que vão absorver ali todos os nutrientes que chegam lá para ser absorvidos pelo nosso corpo, tá? E aí, quando você comeu grandes quantidades de gordura saturada, você estimulou a proliferação dessas bactérias maléficas, essas bactérias de azulzinho aí. Então, elas se proliferaram, você entrou num quadro de desbiose do intestino, ou desbiose intestinal, e aí elas vão fazer o seguinte, tá vendo que tem uma setinha nelas puxando aí para uma substância que a gente chama de FIAF, né? Tá até arriscado ali. A FIAF, ela vem do inglês. Vou digitar aqui para vocês. Significa isso aí, é uma abreviação, né, que vem do inglês. Fasting Induced Adipose Factor, né, fator adiposo induzido pelo jejum. O que essa substância faz? Ela é uma substância, gente, que é produzida pelo nosso tecido adiposo, e quando você está em jejum, o nosso tecido adiposo ele produz várias substâncias, a gente viu ontem, né, as várias substâncias lá, chamadas adipocinas. Uma delas é essa tal de FIAF. O que ela faz? A FIAF é uma substância que impede você de absorver gordura lá no intestino de forma elevada, tá? Então, toda vez que você tem FIAF sendo produzida, você tem um controle da absorção de gordura. Quer dizer que seu corpo não vai absorver 100% da gordura que está lá no intestino. A gente nunca absorve 100%, na verdade, tá? Então, a FIAF vai regular isso aí. Só que quando você tem a desbiose, a gente está vendo ali a setinha, essas bactérias, elas inibem a setinha lá do X, lá, ó. Quer dizer que a FIAF está inibida, tá? Então, elas vão inibir a produção dessa FIAF. E quando essas bactérias inibem a produção dessa FIAF, quer dizer que você não tem mais regulando nada para absorver gordura em excesso. Quer dizer que o seu corpo vai absorver gordura em excesso. E quando absorve gordura em excesso, a gente tem ali embaixo os efeitos. Ó, aumento da deposição de ácidos graxos, ou seja, quer dizer que você estoca mais ácido graxo lá no triacilglicerol, na célula adiposa, que a gente viu ontem, e, consequentemente, aumento da adiposidade, que é aumento da quantidade de gordura no corpo. Então, além da gente saber que a gordura é um alimento calórico, que cada grama de gordura tem 9 calorias, cada grama de carboidrato e proteína tem 4 calorias, então a densidade calórica da gordura é mais que 2 vezes calórica do que um carboidrato ou uma proteína, e isso por si só já engorda, a gente está vendo que comer gordura, né, saturada vai fazer com que você tenha uma desbiose, ou seja, alterar a população de bactérias intestinais. Essa desbiose vai inibir a produção de FIAF pelas células adiposas do seu corpo, ou seja da criança, do adolescente, que seja, e aí essa criança vai passar a absorver mais gordura do que é normal. E aí tem trabalho mostrando isso. Quando você está com desbiose, o seu corpo absorve mais gordura do que o normal. Então, uma pessoa com desbiose, ela absorve mais ou menos 2% a mais de gordura em qualquer refeição. Então, vamos imaginar eu, Gleuber, eu estou comendo muita gordura saturada, eu desenvolvi desbiose no meu intestino. E o Eli Ebson é um cara que come muito bem, né, do ponto de vista de saúde, tem uma dieta regrada, né, a gente vê pelo patamar dele ali, ó, atlético, né, um cara que, tirando o leite condensado, ele come perfeitamente. Então, ele não tem desbiose. E aí a gente vai num rodízio de pizza, né, nós dois. Aí estamos fechando um módulo de fisiologia, vamos comemorar. Cada um de nós vamos comer exatamente 10 pedaços de pizza. 10 pedaços. Então, caloricamente falando, tanto eu quanto o Eli Ebson, a gente está comendo a mesma quantidade de calorias, porque a gente está comendo a mesma proporção. Só que eu, como estou com desbiose, o meu intestino vai absorver muito mais gordura do que o intestino do Eli Ebson. Então, tá vendo o problema? A gente teve a mesma refeição, o mesmo padrão dietético. Só que quem que engorda mais?
Aquele com desbiose. E aí, quem que tem mais dificuldade de emagrecer? Aquele com desbiose. Então, tá vendo que é complexo, né? Que uma coisa vai levando a outra. Então, é uma coisa que tem que ser prevenido, como eu falei desde ontem, para não deixar de desenvolver a obesidade, porque desenvolver a obesidade, gente, é basicamente um caminho que sem volta, né? E a gente vê que a alimentação é um dos grandes fatores. Então, o fato de você ter um padrão alimentar desregrado, rico em gordura saturada, por exemplo, isso vai levar a um desbalanço dessas bactérias intestinais, e qualquer refeição que você fizer, você vai absorver mais gordura do que o normal. Isso vai te engordar mais do que o normal, do que qualquer outra pessoa que está comendo a mesma quantidade que você, a mesma proporção, os mesmos macronutrientes, carboidrato, proteína e gordura na mesma quantidade. Mas quem está com desbiose, com essa população de bactéria desregulada, está engordando mais. E aí a gente vê por que algumas pessoas, né, pode ser criança, adolescente, adulto, têm dificuldade de emagrecer. Por quê? Porque primeiro tem que tratar a desbiose. E aí o nutricionista, por exemplo, ele vai prescrever aqueles prebióticos, probióticos, né? São alimentos ali para melhorar essa flora bacteriana intestinal. Primeiro cuida do intestino, para depois passar a dieta propriamente dita, porque não adianta fazer dieta com desbiose. Não vai ter um efeito, tá? Então, outra coisa que a gente tem que se atentar. A açúcar, a gente viu, é viciante, né? E detalhe, é uma coisa que eu esqueci de falar com vocês, aquele açúcar, né, industrializado, aquela frutose industrializada, que é diferente da frutose da fruta, que é saudável. A frutose que é utilizada na indústria alimentar para adoçar os alimentos é uma frutose que facilmente, quando passa no fígado, é convertida em gordura. É uma frutose altamente lipogênica, que vira gordura facilmente, tá? Agora, a frutose da fruta não faz isso, tá? E aí a gente tem alguns fatores que vão contribuir para esse ganho de gordura corporal. E toda vez que você ganha gordura corporal, ó, obesidade, doença crônica não transmissível. Obesidade leva ao diabetes, doença crônica não transmissível. Obesidade leva à hipertensão, doença crônica não transmissível. Obesidade aumenta a predisposição para câncer, doença crônica não transmissível. Então, gente, ganhar gordura, basicamente, está te levando a estar com um pezinho ali, né, em qualquer uma dessas doenças. Por mais que seja uma criança jovem, né, fala, é novo, dá para mudar, quando ela for adulta, ela vai emagrecer. Não, não vai, tá? Vai sofrer as consequências tanto quanto um adulto, né? Além de todas as consequências ali que a gente falou ontem, né, de bullying, alteração psicológica, reclusão e por aí vai, tá? Então, o aumento da ingestão alimentar, vamos imaginar que a nossa criança está comendo mais do que o normal. E aí, quando ela está comendo mais do que o normal, se ela come, por exemplo, alimentos que são hipercalóricos, ricos em calorias, é claro que ela vai engordar. Ela já está comendo mais do que o normal. E aí, alimentos ainda que são ricos em calorias, é claro que vai engordar. Grandes porções, né? Como eu falei, McDonald's antigamente tinha uma porção de batata pequena. Hoje, pague R$1, ganha o triplo de batata lá na sua porção, né? Você vai para a porção extra GG lá, pagando R$2 a mais, né? Então, as porções hoje, né? Infelizmente, você pega lá um refil, você pode ir lá e repor o seu refrigerante, por exemplo, quantas vezes você quiser, lá no Burger King, por exemplo. Então, isso tudo favorece a ingestão calórica de forma excessiva. Pouca saciedade ou saciação, que é o caso dos açúcares aí, que eu acho que foi a Eliane que mencionou, né? Por eles serem carboidratos simples, de alto índice glicêmico, lembra, eles são absorvidos rápidos, causam uma hiperglicemia momentânea, o pâncreas responde, causa uma hiperinsulinemia, a insulina limpa toda essa glicose rapidamente e a glicose cai abaixo dos valores antes da refeição. Ou seja, antes estava 100, foi a 200, caiu para 70, ou seja, eu tive hipoglicemia de rebote. Toda vez que a glicose é baixa, uma das interpretações que o nosso sistema nervoso central tem é, opa, vou desencadear a sensação de fome. Por quê? Sistema nervoso central, a gente sabe que precisa de glicose. Toda vez que a glicose baixa,
uma das formas que o seu sistema nervoso encontra para obter energia é desencadear a sensação de fome na pessoa. Então, glicemia baixa leva à sensação de fome. É uma tentativa do seu sistema de induzi-lo a obter energia para disponibilizar a glicose, tá? Então, por mais que você tenha comido carboidrato, ele não vai gerar uma saciedade duradoura. Essa saciedade ela é momentânea enquanto a glicose está alta. Depois, em questão de minutos, a insulina vem, joga a glicemia lá para baixo, a pessoa novamente já está com fome daqui a alguns minutos. Não é algo que é mantido. Aumento da fome, né? A gente viu ontem, principalmente por uma resistência à leptina, o hormônio da saciedade. Lesões no hipotálamo, a gente falou ontem que os receptores da leptina, que é o hormônio da saciedade, estão presentes no hipotálamo, especificamente no núcleo arqueado, no núcleo paraventricular. Dieta rica em gordura. Gordura por si só já é calórico. Se for saturada, vai causar desbiose. Desbiose vai fazer você absorver mais gordura, vai fazer você engordar mais, vai fazer você ter dificuldade de emagrecer. Então, vira uma bola de neve, tá? Privação de sono, né? As pessoas aí que às vezes não conseguem, né, dormir bem e tudo mais, vocês já viram falar que quer emagrecer, tem que dormir bem. Por quê? Porque uma das formas que o corpo acaba recorrendo para recuperar, porque o sono é para recuperar, né, do dia a dia aí. Então, se ele não está conseguindo recuperar, tendo boas noites de sono, ele fala, não, então eu vou comer mais energia. Eu vou ingerir mais energia porque eu vou obter minha energia a partir da alimentação e não a partir do descanso. Automaticamente, a fome do indivíduo ao longo do dia vai ser maior. Tem trabalho mostrando que quando você fica com a noite mal dormida, no dia seguinte, a sua produção de leptina ela é deficiente. E aí você tem menos saciedade, mesmo comendo. Isso vai te levar a comer mais. É uma tentativa de descansar a partir da energia da alimentação que seu corpo encontra. E é claro, quanto mais privado do sono você tiver, ou com noites mal dormidas frequentes, mais fácil é de você engordar, tá? Alimentação em fast food são alimentação rica em gordura, processado, carboidrato, causa desbiose, gordura saturada, tudo isso aí para contribuir com o ganho de peso, com o acúmulo de gordura, né? Alimentação hedônica. O que é hedônica? Quem sabe? Sem pesquisar. Alimentação que gera prazer rápido, gente, tá? E aí, se gera prazer rápido, ativa o sistema de recompensa lá que a gente falou. Vício, né? Então, normalmente, é alimentação que é rica em açúcar, rica em gordura. Então, claro que não vai ser de boa qualidade. Fatores psicológicos, né? Muita gente come por estresse, por ansiedade, por inúmeros fatores que são meramente psicológicos e não uma fome fisiológica, de fato, né? Aliada a um baixo gasto energético, também. Pouca massa magra, a gente sabe que a massa muscular ali, né, é um tecido metabolicamente ativo, então meninas, infelizmente, engordam muito mais fácil do que o homem e emagrecem com muito mais dificuldade do que o homem, tá? Num comparativo geral, a gente sabe disso. O homem, por ter mais massa muscular, consegue com mais facilidade manter o seu peso e emagrecer mais fácil. A adoção de um estilo de vida sedentário não precisa nem ser comentado, né? Então, quanto menos passo você der por dia aí, mais calorias será retida, menos calorias serão consumidas. Perda ponderal, né? Principalmente de massa muscular. Então, perda de massa muscular vai levar a uma redução do metabolismo. Alterações hormonais e redução da atividade involuntária também. Tudo isso, como a gente está vendo, contribui para o acúmulo de gordura corporal. Além disso, né, uma maior capacidade de estocar gordura. A gente falou ontem, aumento do número de adipócitos. Lembra da criancinha, que é a fofinha, que é a gracinha, que deixou apertar a bochecha lá, né? Ai, que gracinha, que não sei o quê. Eu fui professor da pré-escola, tinha uma aluna lá que, com 5 anos, ela era bem obesa mesmo, né? E todo mundo falava, nossa, que gracinha dessa aluna, parece ser uma bonequinha, dá uma fofura, dá vontade de apertar. Mas hoje, adolescente, né, ela teve que passar por cirurgia bariátrica, porque a obesidade, né, se tornou algo que afetou drasticamente a vida dela de forma negativa. Então, com 5 anos, é uma gracinha.
Mas depois disso, a escola não perdoa, a população não perdoa e a saúde também, claro, será afetada, né? Então, aumentou o número de adipócitos porque se tornou obeso ali durante a juventude, vai ter mais facilidade para estocar gordura, mesmo quando adulto, que a gente falou ontem. Lipogênese aumentada, síntese de gordura aumentada, né? Por quê? Porque come carboidrato simples, aquele carboidrato de alto índice glicêmico, que quando passa lá no fígado é facilmente convertido em gordura. Fígado e tecido adiposo são os dois tecidos do nosso corpo que convertem em gordura facilmente. Então, você aí, consumindo Coca-Cola, enriquecida com xarope de amido de milho, né? Enriquecida com frutose, xarope de milho enriquecido com frutose. É o carboidrato perfeito para virar gordura no seu fígado, tá? E aí, associado ao corante caramelo 4 lá, que também, né, tem propriedades carcinogênicas, eu não estou falando para não consumir, gente, eu bebo isso, tá? Mas a gente tem consciência que tem que ter moderação. Maior atividade da LPL. A LPL, gente, é a enzima que armazena gordura. A gente falou lá que a testosterona faz o homem ter mais LPL na região visceral, por isso ele armazena mais gordura na região visceral. E a mulher tem mais LPL na região de culote, quadril, bumbum. Então, os estrogênios fazem com que tenham mais LPL nessa região e armazenam mais gordura nessa região. Então, a maior atividade dessa LPL, armazena-se mais gordura. Como que aumenta a atividade da LPL, professor? Porque a testosterona e a insulina, elas controlam a quantidade. Mas a atividade, essa enzima vai trabalhar muito ou pouco. Não é a quantidade, tá? A atividade é se ela está trabalhando aceleradamente ou lentamente. Quem controla a atividade é a insulina. Quer levar insulina é comer carboidrato de alto índice glicêmico, tá? E aí a LPL aumenta a atividade e passa a armazenar mais gordura nas suas células adiposas. Efeitos hormonais, né, de uma forma geral, a gente está vendo também, falando já. Além disso, uma deficiência na capacidade de oxidar gordura. Uma hipersensibilidade à insulina comprometida, menor taxa de lipólise, que é a quebra da gordura, maior atividade da LPL, ou seja, que armazena gordura. Dieta com excesso de carboidrato, lembra, o excesso sempre será convertido em gordura, tá? Então, toda vez que você vai num rodízio de pizza, come 7 fatias de pizza, você comeu um excesso de carboidrato. Esse excesso de carboidrato, quando chega no fígado e no tecido adiposo, é convertido em gordura. Produção elevada de glicose endógena, né? A glicose que é produzida naturalmente no fígado. Essa glicose em excesso pode ser convertida em gordura lá no fígado. Então, tudo isso contribui. É complexo, né, gente? Pode falar, Adriane. Fique à vontade. Professor, já ouvi falar relacionado a, após fazer um treino, vamos supor, bem pesado, né? E eu for comer uma quantidade elevada de fatias de pizza, igual o senhor falou, vai ser acumulada a mesma quantidade de gordura ou vai ser como reserva de energia? Tá desligado seu microfone. Perdão. Eu falei que a maior parte vai ser direcionada para armazenar energia na forma de glicogênio, porque você gastou no treino. Porém, tudo depende do volume de treino que você fez antes, tudo depende da intensidade de treino que você fez antes, porque, por exemplo, eu posso ter feito um treino volumoso, mas numa intensidade baixa, então ele não gastou tanto glicogênio, ele gastou mais gordura. Então, quando vem o excesso de carboidrato do seu rodízio de pizza, eu não estou precisando repor tanto glicogênio, porque eu não utilizei glicogênio no meu treino, eu utilizei mais gordura. Então, o excesso de carboidrato não vai ser para repor glicogênio, para repor energia, vai ser para quê? Lipogênese, aí vai engordar. Agora, se o meu treino pré-rodízio de pizza tiver sido muito intenso, tiver consumido muito glicogênio muscular, glicogênio hepático, aí a maior parte desse excesso de carboidrato vai ser, de fato, para repor esses glicogênios, muscular e hepático. Então, assim, você tem que ver o efeito do treino anterior. Foi um treino intenso? Foi um treino duradouro? Né? Claro que quanto mais duradouro, mais glicogênio também se consome. Esse rodízio de pizza é um rodízio que eu comi menos fatias, foi um excesso, de fato, de muitas fatias. São coisas que influenciam o seu nível de treinabilidade também. Você é uma pessoa condicionada, com bastante mitocôndria para oxidar o excesso de gordura, o excesso de carboidrato que chegar também, se for, você não vai engordar tanto, você vai conseguir oxidar bastante parte desse excesso.
Agora, se você for uma pessoa despreparada, basicamente todo o excesso que você consumir vai ser armazenado. Seu corpo não tem uma eficiência metabólica em oxidar isso. Então, inúmeros fatores: treinabilidade, a sessão de treino, o volume, a intensidade com que foi feito esse treino, o excesso, né? Quanto tempo também, desde a finalização do treino até você ir para o rodízio, instantaneamente? Foi meia hora depois, uma hora depois? Se você demorar uma hora depois, a reposição de glicogênio ela já cai, por causa da atividade enzimática. Então, é um fator também que vai direcionar isso não para repor energia, e sim para armazenar. Então, é 1 bilhão de fatores que vai influenciar, resumindo, para te dar uma resposta concreta. Tá? Bom, gente, e aí, claro, né, como eu falei ontem, acumulou gordura, é um pé no diabetes, é um pé na hipertensão, é uma predisposição para desenvolver câncer, né, AVC, infarto, dislipidemia, que é a alteração dos níveis de gordura, de lipídios sanguíneos, por exemplo, HDL fica baixo, LDL fica alto, hipertrigliceridemia, que é uma concentração elevada de triglicéridos sanguíneos. Então, tudo isso se altera quando a gente tem um aumento da adiposidade, né? E aí, como a gente está vendo, elevou a adiposidade, você está levando a alteração de todos esses parâmetros. Lembra, não existe o obeso saudável, ele está na fase de transição, tá? Simplesmente porque as alterações clínicas ainda não se manifestaram, mas vão se manifestar. Por mais que seja uma criancinha jovem, né, uma criancinha de 6 anos, obesa, ou 5 anos, ela vai se manifestar. Cito como exemplo essa minha aluna que eu dei aula para ela na pré-escola, né, com 5 anos de idade. Na adolescência já foi necessário ela fazer uma cirurgia bariátrica, porque já estava afetando severamente a saúde dela, aquela adiposidade, né, aquela obesidade severa que ela estava. Tá? Hoje é uma aula mais curta, e aí a gente encerra aqui falando de síndrome metabólica, que é algo muito comum que a gente vê hoje, tá? Então, a síndrome metabólica, gente, ela é uma realidade da nossa população, e inclusive das nossas crianças. A gente vê aí, né, definições para síndrome metabólica, né, de 6 a 10 anos, de 10 a 16, e acima de 16 anos os mesmos critérios que são utilizados para os adultos. O que é a síndrome metabólica? A síndrome metabólica é nada mais, nada menos que um conjunto de doenças crônicas não transmissíveis que se manifestam no mesmo indivíduo, né? Então, você vai ter ali uma criança, né, ou um adulto, ou adolescente, que é obeso e que tem resistência insulínica, ou seja, tem diabetes. Você vai ter ali uma hipertensão e uma hipercolesterolemia, que é uma alteração da pressão arterial e uma elevação do colesterol sanguíneo. Você vai ter, por exemplo, uma obesidade e acúmulo de gordura hepático, uma esteatose hepática. Então, quando essas manifestações se combinam e se manifestam, né, em uma só pessoa, em um só indivíduo, a gente chama isso de síndrome metabólica. Então, a gente tem critérios diferentes para as crianças, como a gente está vendo aqui, né? A obesidade abdominal, ela é um critério, né? Quando está presente ali na criança, de 6 a 10 anos. Então, não é feito o diagnóstico de síndrome metabólica, mas é suspeito, né? Principalmente se tiver aquele histórico familiar ali, para presença de diabetes, para hipertensão, para obesidade na família, para alterações de colesterol no sangue, a dislipidemia ali, né? E doença cardiovascular. Para crianças, para adolescentes também, né? De 10 a 16 anos, a presença da obesidade abdominal, mais glicemia alterada, ou hipertensão, ou triglicerídeos, né, triacilglicerol no sangue elevado, ou redução do HDL, que é o bom colesterol, o valor de referência é 50 miligramas por ml, miligramas por decilitro, desculpa. Ali está a dia, mas é decilitro, por 100 ml de sangue. Então, tá menos que 40 é uma redução significativa aí do HDL, tá? E os critérios para adolescentes ali próximos, né, da fase adulta, 16, 17, 18 anos, eles têm que ter no mínimo 4 manifestações para ter ali a síndrome metabólica, tá? Para ser considerado síndrome metabólica. E aí, claro, é muito mais problemático, né? Leva muito mais problema e por aí vai, tá?
Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Quer fazer algum comentário? Bom, o Nadson acabou de disponibilizar para vocês aí a lista de presença no chat. Peço que não saiam, tá? Não saiam, não saiam, não saiam. Tem importantes recados aqui a ser dados. Vocês já viram lá, né? Para quem não viu, as notas já estão disponibilizadas lá para vocês, né? No AVA. Alguns de vocês não fizeram as atividades, né? A grande maioria, de fato, fez. Mas para quem não fez, está com a pontuação zerada. E aí, o prazo para conseguir fazer essas atividades que estão em atraso é até amanhã, tá? Então, hoje, são duas, Eliane. Você fará a terceira se você não atingir a pontuação, né, de 70 pontos, somando a média das duas que você fez, a 1 e a 2, aí você vai ter que fazer essa avaliação número 3, que é a recuperação. Então, a 3 é só para aqueles que não atingiram a pontuação mínima de 70 pontos, necessária para ser aprovada nesse módulo de Fisiologia da Infância e da Adolescência, tá? É a do resumo e a dos cálculos, exatamente. Obrigado, Elias. Então, se você não tirou 70 pontos nessas duas, na média aritmética dessas duas atividades, você terá que fazer a atividade 3, tá? Então, às vezes, né, sei lá, algum de vocês fez a atividade 1, mas não fez a 2, então é impossível você ter tirado 70 pontos. Automaticamente, ou você faz essa atividade 2 até amanhã, ou se tiver faltando a 1, tiver feito a 2 até amanhã, que é o prazo limite, depois você não consegue mais entregar, ou você vai para a recuperação, tá? Agora, quem não fez nem a 1 nem a 2, a recuperação não vai abrir, porque um dos pré-requisitos para você fazer a recuperação é você estar com, no mínimo, 40 pontos. Ou seja, você tem que ter feito pelo menos uma. Se você não tiver feito nem a atividade 1 nem a atividade 2, você não vai ter os 40 pontos, a atividade lá da recuperação não vai ser aberta para você. Então, por isso, volto a falar mais uma vez. Até amanhã, até meia-noite, Jardel, estará disponível a atividade 1 e a atividade 2 para ser feito para quem não fez, tá? Para aqueles que fizeram, ok, excelente, parabéns. Aqueles que não atingiram os 40 ou 70 pontos, a partir de depois de amanhã, ou seja, dia 22, então, quinta-feira, a atividade de recuperação ela estará aberta para aqueles que não atingiram 70 pontos, ou seja, aqueles que ainda, teoricamente, não foram aprovados nesse modo. Mas, lembrando, tem que ter, no mínimo, 40 pontos para ela abrir para você. Não fiz nem a 1 nem a 2, não vai ter 40 pontos, ela não vai abrir para você. Aqueles que vão fazer, então, esse exame final, ela ficará aberta do dia 22 ao dia 29, ou seja, exatamente uma semana. Ela abre depois de amanhã, quinta-feira, e finaliza na outra quinta-feira da outra semana. Então, dá tempo aí, né, de você estudar, de rever tudo, os materiais, para você fazer esse exame final para recuperar essa nota aí, né, e ser aprovado com os 70 pontos. Tá bom? Então, até amanhã, aqueles que estão atrasados, ou atividade 1 ou atividade 2, ainda tem essa possibilidade de fazer para ser aprovado. Aqueles que não fizerem e que tiverem pelo menos uma atividade feita, que seja no mínimo 40 pontos, ainda terão a oportunidade de fazer essa avaliação final de recuperação por mais uma semana. Quem não fizer nenhuma até amanhã, automaticamente já está reprovado nessa disciplina, nesse módulo. Alguém tem alguma dúvida? Amanhã, gente, nós temos o quiz, Elierson. Ele é um quiz não avaliativo, claro, né? Então não é um critério que será utilizado na sua nota, mas ele é uma série de perguntas fechadas para você fixar o conteúdo, tá? Então, ele está lá disponível amanhã, a atividade de vocês amanhã, para cumprir a carga horária, é justamente fazer esse quiz, que se refere aí ao conteúdo que a gente estudou até o presente momento. Então, para vocês fixarem, né, reverem ali o que vocês de fato aprenderam mesmo, ou o que passou batido, né? Então, não é avaliativo, mas é uma atividade como forma de fixar, que é diferente do que vocês fizeram até o momento, porque vocês não fizeram nada ali ainda de cunho, né, de questão objetiva, de questão fechada até o presente momento, né? Fizeram o resumo, fizeram os cálculos, mas questão ali de, tem tantas opções e tudo mais, vocês não fizeram. Mas lembre-se, não vale pontos, então acho que vale a pena fazer, né, para fixar o conteúdo, tá?
Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? E aí, a pergunta para o Nadson. Depois que o Gleuber encerrar, eu tenho inclusive essa informação também, tá bom? Excelente. Então, gente, hoje foi o nosso último encontro síncrono, né? Como eu falei para vocês. A proposta aí era, pelo menos, eu tenho, né, na minha concepção, posso estar enganado, de que quanto mais encontros ao vivo a gente ter, melhor será o aproveitamento, né? É claro que é a minha forma com que eu gosto de trabalhar, né? Então, basicamente, aqueles que já fizeram as disciplinas, as notas já estão postadas, eu não me recordo ninguém que não tenha passado até o presente momento, que não tenha feito, né? Aqueles que fizeram, pelo menos a nota mínima ali, atingiram para passar, tá? Agora, os que não fizeram estão ainda pendentes ali, ainda estão seguros, tá? Como eu falei lá no começo lá do nosso encontro, eu particularmente sou suspeito, eu gosto muito desse tópico, né, da fisiologia em si, então eu sempre vou falar que é a melhor disciplina porque é uma coisa que eu gosto. Espero que tenha contribuído com vocês, né, que tenha feito sentido para vocês, porque uma coisa que vocês tenham aprendido aí, né, de nova aí, que vocês consigam usar, né, eu acho que já vale a pena. Eu tenho comigo que quando eu vou num curso, por exemplo, o curso é de 8 horas. Se eu assisto 8 horas e eu vejo só uma coisa nova, eu acho que já vale a pena, porque eu saí de lá sabendo uma coisa a mais. Agora, o problema é quando eu saio 8 horas do curso e escuto as mesmas coisas que eu já sabia. Então, eu acho que né, espero que tenha sido proveitoso para vocês, espero que tenha feito sentido para vocês, espero que tenha gostado, que tenha atingido as expectativas. Desejo sucesso aí para vocês, tá? Estarei à disposição aí, bons modos subsequentes. Não desanime, né? E vai dar tudo certo no final, tá bom? Obrigado aí. Nath, obrigado pela confiança, né? Claro que a gente ainda vai conversar bastante. E é isso, galera. Fiquem com Deus, boas festas de final de ano, né? Obrigada, professor. Foi 10 da sua aula, gostei demais. Acho que eu nunca tinha tido uma aula tão boa. Ixi, Nádia vai ficar pela vida, né, Nádia? Mas tirando a do Nádia, a tua foi... A do Nádia é mais baixa. Foi muito boa mesmo. Nunca tinha visto nada igual. Assim, com tanta delicadeza de detalhes, entendeu? É igual aprender nas aulas de português, aquele negócio de pretérito, passado e futuro, né? Aí, quando a gente vai para o ensino médio, já aumenta o grau de dificuldade, e quando você vai para a faculdade, meu Deus do céu, é tanto troço que você esquece que você estudou lá atrás. E agora, tudo que a gente estudou lá atrás ficou assim mais... acendeu aquela luz assim, maior assim, na cabeça da gente. Você nota 10, super, sabe? Não teve erro. Só esqueceu da palavrinha lá de conservante, que já... Não sei nem que milagre tu conseguiu esquecer essa palavra, mas acho que foi um erro. Acontece. Perfeito. Não, agradeço pelo seu feedback, Rosilene. Fico muito feliz aí que tenha atingido as expectativas e sucesso aí para todos vocês. Obrigado mesmo, viu? Aí o senhor já vai embora? Então, eu tenho só esse módulo com vocês, né? Não tenho mais que módulo pena. com vocês, mas estarei aí para o que precisarem. Não se sintam acanhados, sempre gosto de conversar sobre a área, né? Sobre o assunto. Eu estou na medicina e eu acho que eu sinto falta de falar do exercício, da educação física. Eu gosto muito. Então, assim, o dia que vocês quiserem ter um bate-papo, será um prazer para mim. Agradeço. Eu tenho uma dúvida, assim, não com relação ao curso, mas com relação à fisiologia também. Aí algumas coisinhas que estão acontecendo comigo, acho que eu sou um caso para ser estudado. Aí depois eu queria entrar em contato. É pelas redes sociais, como é? Pode ser, pode mandar lá no Instagram, pode ser no meu número mesmo, eu não tenho... Eu não vi no WhatsApp. Eu vou colocar aqui, ó. Tá lá no grupo? Ah, não, mas eu vou colocar aqui, ó. Pode tirar dúvidas aí, assim, claro que eu não vou garantir de eu saber responder tudo, mas o que eu souber, claro, responde de bom grado aí, Tá bom. Aí eu gostei muito
dessa área de obesidade infantil. Talvez, eu estou pensando, né, porque eu acho que eu vou ter que intervir, porque eu não gostei muito lá, e eu ainda vou ficar um ano mais com a minha aluninha, né, que está acima do peso. Aí eu queria ver se eu conseguia falar com a família e com os demais também, que não é só ela, tem outros. Aí, quem sabe, eu faço um projeto e só possa me ajudar pelo menos assim, online, né? Porque eu não vou poder ter a capacidade de pagar a sua viagem, pagar a sua. Então, só vai vir online mesmo e dar o seu depoimento e falar com esse povo para ver se eles enfiam alguma coisa na cabeça. Não, falamos sim. Só fazer o convite que a gente falar. Tá bom. Obrigado. Obrigada. Valeu. Boa viagem, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, tudo de bom. Para vocês. Ok, Valeu. Gleuber. Muito obrigado também, viu? Em Eu nome da agradeço. toda a equipe do DEAD. Então, E tá. aí a gente vai conversar ainda, sim, com certeza. Não, beleza. Pessoal, Imagina. então eu vou pedir licença aqui, né, para os assuntos aqui, né, que a coordenação vai trabalhar com vocês, vai tratar com vocês. Então, fica aí os avisos, né, sobre a pontualidade com as entregas das atividades, tá? Para aqueles que não fizeram, amanhã, prazo limite. E se não tiver feito pelo menos nenhuma, a atividade de recuperação não vai ser aberta para vocês. Dia 29, o diário da disciplina estará sendo fechado, tá? Então, inevitavelmente, não dá para ser alterado mais, tá bom? Obrigado aí para vocês mais uma vez, pelo companheirismo, tá? Pela paciência aí de estar todo dia aqui. Nats, obrigado mais uma vez pela confiança. Tudo de bom para vocês, boas festas. E fiquem com Deus, galera. Tudo de bom aí, abraço. Valeu. Ok, Gleuber, valeu. Vamos lá, pessoal. Eu ia postar aqui novamente eu acho que chegou alguém atrasado aí, estava pedindo a frequência, né? Mas como já postaram aí, a Eliane postou. Quem não assinou a frequência, por favor, assine. A frequência está ficando aberta por enquanto, tá? Depois a gente vai conversar sobre isso. Então, vamos lá. Quem não conseguir assinar aqui, assina lá no grupo, que depois o tutor, ele posta lá e vocês vão assinando. Eu vou apresentar rapidinho aqui para vocês. Bom, deixa eu responder logo uma pergunta aqui que foi feita, que está relacionada à coordenação. E eu acabei perdendo ela aqui. Que não é sobre o próximo professor. Alguém fez uma pergunta aqui. Perdi. Enfim. Sobre a disciplina, mas teve uma outra pergunta aqui, gente. Me ajuda aí quem fez, relacionada à coordenação. Bom, não me perdi aqui. Eu vou postar aqui, então, o nosso cronograma. Professor, Pode falar. tá aqui, ó. Professor Nádio, a outra disciplina vai começar esse mês ainda ou vai ter recesso? Não, pois mas eu acho que teve uma outra pergunta aí relacionada Foi a Adriele Nascimento. Não, mas teve uma outra. Vocês estão vendo aí o cronograma? Peraí. Sim. Tem gente entrando aqui, só um minuto. Vamos lá. Então, está aqui o cronograma, nós encerramos aqui com o professor Gleuber, Fisiologia da Infância, e nós vamos começar agora no dia... A gente iria começar em sequência, mas aí, né, resolvemos aqui, junto com o professor, que a gente deixou para o dia 2/1, tá? Então, dia 2 de janeiro, inicia o próximo componente, que é Atividade Física e Saúde na Escola, com o professor Marco Mendonça, tá? Então, esse vai ser o cronograma dele. Como eu já falei, esses cronogramas eles vão se alterando de acordo com o professor. O Gleuber, o Alexandre trabalhou de uma forma, o Gleuber de outra, o professor Iracema de outra, e não vai ser diferente aqui com o professor Marco. Então, observa aqui que no dia 2 mesmo já é o primeiro encontro síncrono aqui, com todos, né? A gente vai ter aqui nesse componente 2 encontros presenciais e, na verdade, 3 encontros síncronos, né? Como vocês estão vendo aí, e 2 presenciais, tá bom? Então, essa é a programação da próxima disciplina, iniciando no dia 2 e encerrando no dia 16 de janeiro. Certo? Então, acho que com isso eu respondo a pergunta aí da Adriele. Alguma dúvida?
ok? Então é isso, eu vou estar postando depois o cronograma nos grupos, tá? E aí para vocês verificarem aí e se organizarem de acordo com o cronograma, tá bom, gente? Uma outra coisa que é importante, que o professor Gleuber falou, com relação ao cumprimento desses prazos aí, dessas atividades, né? Vocês precisam realizar essas atividades. É só aí lembrar vocês que vocês façam isso e vão verificando se está tendo aprovação nos componentes, né? É lógico que agora, no final do eixo 1, nós já temos 2 componentes ainda para terminar, para ser executado. A gente vai fazer um levantamento, porque eu tenho que atualizar lá o nosso sistema, o SysLab, e aí, infelizmente, quem não cumprir as atividades fica de fora. E aí não adianta chegar lá no final do eixo, lá em fevereiro, né, e de repente, tive um problema com a Eracil, eu não consegui postar. Depois que consolidar notas no SWAP, que é o nosso sistema de registro acadêmico, não tem mais como reverter. Então, o AVA, ele é a nossa ferramenta que a gente utiliza aqui para estar executando os cursos, mas o nosso setor o nosso sistema de registro acadêmico é o SWAP. Então, depois que o professor consolida todas as notas no SWAP não tem mais como retornar. Então, assim, se tem algum problema, tem que verificar agora. Ainda dá tempo, por exemplo, com o professor Alexandre, o professor, agora que encerrou, o professor Gleuber, encerrou não, né? Tá encerrando. Então, vocês precisam ficar antenados com relação a isso, tá, gente? Para não ter problema lá no futuro. Quer dizer, problema não vai ser problema nenhum, não vai ter como resolver, né? Então, isso tem que ficar, vocês têm que ficarem atentos. Lembrando também que, por favor, abram o AVA, vocês entrem no AVA, pelo menos, sei lá, se não der por causa do trabalho, alguma situação, mas pelo menos uma vez na semana vai ter que abrir o AVA. A comunicação não é só pelos grupos de WhatsApp, principalmente com os professores. Vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem também para os professores, através do AVA. Não sei se vocês observaram, o professor passou o número dele, mas a gente não está passando o número dos professores, até porque existe uma figura, né, que tem... Só fechar aqui o áudio. Existe uma figura na metodologia de ensino EAD, que é o tutor. Então, nós temos 2 tutores aqui, o Christian e o Leonardo, que estão aí à disposição de vocês, para vocês tirar todas as dúvidas, né? Logicamente, a gente vai em níveis, não conseguiu, o tutor, ele sempre se reporta a mim se tem dúvida, e aí, de repente, eu não posso resolver, mas tem a equipe lá do DEAD que pode resolver, então a gente vai tentando resolver todas as situações, tá? Então, o tutor, ele é o responsável de estar verificando essa questão das notas de vocês, se está ok, né, dando os avisos, fazendo o chamamento. Então, vocês precisam também, eu acho que todo mundo entende, eu só estou reforçando aqui essa situação, né, para que todos possam finalizar suas atividades, enfim, com maior tranquilidade. Então, sempre, vocês não, o Tomás falou lá no início, lá na primeira aula, que vocês não estão só no processo. Então, às vezes demora uma resposta ou outra, mas a gente vai tentando, na medida do possível, atender todos, tá? Então, só estou repetindo coisas que vocês já sabem, né? E aí, qualquer dúvida, a gente está à disposição. Então, não esqueça, a gente vai dar essa parada agora, né? Encerra aí as atividades com o Gleuber, e no dia 2 a gente retorna. Então, por favor, fiquem atentos. Aí não tem jeito, a gente vai ter que usar o WhatsApp mesmo, porque é uma forma mais rápida de a gente atender vocês. Mas a gente vai estar mandando os e-mails do retorno, vai estar avisando no AVA lá os tutores e também nos grupos de WhatsApp, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu acho que a gente pode encerrar, então, o nosso encontro de hoje. Se ninguém tiver nenhuma